Online, que Deus abençoe. Estamos começando aqui a nossa EBD, o Evangelho de João, última lição da nossa revista. Irmãos, que revista maravilhosa a gente está encerrando agora. Você que só pegou algumas lições, eu super incentivo a você reler essa revista. É igual como um filme que você gosta de assistir. Leia essa revista de novo. Quando a gente aceita Jesus, os grandes teólogos e os bons pastores ensinam que a gente tem que aprender a conhecer a Jesus, primeiro estudando o Evangelho de João. Que revista fantástica nós estamos tendo hoje o privilégio de encerrar. E o tema da nossa última lição, passando aí por todo o Evangelho de João, nos dois últimos capítulos, João 20 e 21, é ressurreição e instruções finais. Então, eu achei interessante o primeiro parágrafo aqui, o grifo. A narrativa bíblica ensina que Jesus morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou para que fôssemos justificados diante de Deus. Sem a morte e ressurreição de Jesus, nossa fé seria nula e inútil. A nossa pregação não teria valor algum. Esta lição é uma síntese da maior e mais amorosa mensagem que o homem pode ouvir: a ressurreição como prova do amor de Deus. Irmãos, essa lição é fantástica. João 20, 29, Jesus lhe disse: você creu porque me viu. Bem-aventurados são os que creram, os que não viram e creram. Uma das lições que a gente trabalhou aqui, nesse quadrimestre, foi o tema, que lembra até Tomé, que vai ser citado aqui na nossa lição, é ver para crer ou crer para ver. Eu achei interessante, nós celebramos a Páscoa recentemente, e eu vi muitas pessoas, digital influencers, Ana Paula Valadão, dentre outros grandes homens de Deus, postando a foto no dia da celebração da Páscoa, próximo ao túmulo de Jesus. Eu não sei se os irmãos sabem, o nosso pastor, numa das vezes que ele teve o prazer de viajar em caravana para Israel, ele, numa das primeiras vezes, ele foi visitar o túmulo de Jesus. Na época que ele foi visitar, há mais ou menos uns 10, 15 anos atrás, não tinha cerca. E o pastor sentou lá no túmulo de Jesus, se ajoelhou e começou a orar. E tinha dado horário de fechar o turno da visita. E fecharam o pastor lá dentro do túmulo. Aí eu falei: pai, você não ficou com medo? Não, filho, eu senti uma paz. Fiquei lá orando, falando com Deus. Aí se lembraram: ué, mas cadê o pastor Paulo? Cadê? Abrindo, estava lá ele orando. O que eu acho interessante, isso a nossa lição aborda, se você quiser ouvir, conhecer outras religiões, como outras pessoas conhecem, você vai lá no túmulo de Buda e está lá Buda enterrado. Você vai lá em Confúcio, você vê, Maomé você vê. Mas o túmulo de Jesus, esse túmulo está vazio, irmãos. Esse túmulo está vazio. Eu, uma vez viajando, eu morei um tempo na França, lá tem o Panthéon de Paris. Panthéon onde ficam enterrados grandes intelectuais do mundo. Dentre eles, Voltaire, filósofo iluminista. Eu vi lá o caixão dele. É uma visita um tanto estranha, irmãos? Você visitar para ver túmulo. Mas lá os europeus têm esse hábito. Então, nesse Panteão só é enterrado as pessoas que mais influenciaram o mundo nos últimos 100 anos. E lá estava o túmulo de Voltaire. E eu me lembro que a pastora falava, Voltaire foi um filósofo iluminista de grande influência. Ele negava a Deus, mas no final da sua vida, ele morreu agonizando, falando sobre Deus. O túmulo de Jesus, irmãos, está vazio. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Por ele e para ele todas as coisas foram criadas. A segunda pessoa da Trindade divina, autor e consumador da nossa fé. Encerrar o Evangelho de João, João, o discípulo amado, que ficou conhecido também como o apóstolo do amor, o caçulinha da turma do Colégio Apostólico de Jesus, e o mais brabo, devia ser aquele típico nordestino que andava com faca na peixeira, que não levava desaforo para casa, viu? Mas quando ouviu a Jesus, ele ficava no colo do seu mestre, com a cabeça recostada, e Jesus amansou ele pela sua palavra.
o único que não morreu como Marte, o único que viu Jesus em visão e teve experiência na sua velhice sobrenatural do Apocalipse. Alguns acreditam que o Evangelho de João foi o último livro a ser escrito na Bíblia e não Apocalipse. E é João quem fala: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Consegue fazer alguma frase sem verbo? Verbo exprime ação. Eu costumo falar que Monte Oreb é uma igreja em movimento, na visão do nosso pastor e da nossa pastora. O nosso Deus é um Deus que está sempre em movimento. Ele cria o universo em 6 dias. O homem no 6º dia. E no 7º dia ele descansa. Mas o nosso Deus é um Deus que está sempre agindo. Do Gênesis ao Apocalipse. Ele é um Deus que se revela para nós na sua palavra. E o que eu acho interessante no Evangelho de João é que João, ele conviveu com Jesus, diferente de Marcos. O Evangelho de Marcos fala sobre Jesus como servo. Ele escreve aos romanos na mesma linguagem literária, como se tivesse aquela velocidade que os romanos tanto prezavam no pensamento da modernidade. Mas João fala de Jesus num aspecto amoroso. João fala de Jesus na crucificação, diferente de todos os outros evangélicos, pois ele foi o único que presenciou Jesus ser crucificado. Não é à toa que Jesus, nos seus momentos finais, fala: mãe, este é o teu filho, filho, esta é a tua mãe. Foi o único que recebeu o privilégio de cuidar da mãe de Jesus, foi João, porque ele era o único que teve a coragem, embora sendo caçulinha da turma do colégio apostólico, de estar ali com Jesus até o final. E aí é que eu especulo, tá, irmãos? Por que será que Pedro teve uma morte de criminoso lá em Roma, com Nero, aquele louco imperador romano, que tacou fogo em Roma e disse que a culpa era de nós, cristãos? Por que o apóstolo Paulo morreu como cidadão romano decapitado? Se a gente for reparar em todos os apóstolos, o único que presenciou a crucificação foi João. E o único que não morreu como Marte foi João. Eu acho interessante isso, porque João ele revela certas características, como a mais conhecida como o apóstolo do amor, porque ele fala em João 3,16. O versículo áureo da Bíblia, assim alguns dizem: porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo. Amar. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todos aqueles que nele crerem não passem pela morte eterna, mas tenham a vida eterna em Cristo Jesus. O Evangelho de João, ele é peculiar, ele não pertence aos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e de Lucas, mas ele traz grandes revelações sobre o nosso Mestre, que Deus é amor e que Ele nos amou primeiro. Amém? Vamos agora seguir aqui na nossa lição a ressurreição de Cristo. Amém? Nós temos aqui a relatação de Maria Madalena, que ela vai ao túmulo de Jesus, ela vai lá realizar os seus últimos gestos de afeto, de carinho para com seu mestre, e ao chegar ao túmulo, ela é a primeira pessoa na humanidade que vê o túmulo vazio. Para seu espanto, ela não sabia o que ali fazer. E ela encontra com uma pessoa que, aos olhos humanos, eu e você poderíamos ter cometido a mesma falha. Ela vê um jardineiro, que assim ela deduz. E mal sabia ela que era Jesus. Quantas vezes nós estamos passando situações na nossa vida em que a gente, às vezes, ignora o agir de Deus em nós. Eu estava com a pastora essa semana e a gente tinha um grande problema para resolver. E eu, meu Deus amado, eu tenho tanta coisa para fazer, eu vou ajudar a pastora e eu não sei como eu vou resolver esse problema com ela. E eu sentei com ela: vamos lá, pastora, vamos lá. Vamos lá resolver isso. E olha, irmãos, Deus agiu de uma maneira tão simples que a gente nem esquentou a cabeça para resolver o problema. Milagre. Você vai conversar com o gerente do banco: olha, eu quero meu dinheiro de volta. Você acha que o gerente vai querer devolver com facilidade?
Irmãos, eu sou administrador financeiro, eu sei a dificuldade que é. E a gente foi ali, eles vão criar tanta complicação. Vão tentar falar isso, aquilo. Jesus amado, da tua graça. Irmãos, chegamos lá, mexemos no aplicativo, resolvemos o primeiro principal problema, que a gente nem acreditou. A gente ficou olhando um para a cara do outro. Será possível? É verdade? Aí chegam para conversar com a gente agora. Ela vai agora querer encrencar. Não. O seu limite está aprovado. É o quê? Hã? No banco isso? Pandemia? Crise? Limite aprovado? Como assim? Está aprovado. Jesus estava ali, irmãos. Maria chegou para embalsamar o seu mestre. E Jesus estava ali e ela não reconheceu. Tem vezes na nossa vida, como foi a minha esposa com a batida do carro ontem, que Jesus estava ali e você não viu. Jesus estava ali e você não viu. Deus pode fazer como fez com Maria Madalena, se revelar presencialmente a ela. Ou Jesus pode se revelar a você por meio das situações que você olha e para. Não. Isso aqui não foi do homem. Isso aqui foi milagre. Isso aqui foi Jesus que passou aqui e resolveu isso. Vocês estão entendendo o que o pastor está falando? Às vezes as mínimas coisas, irmãos. E o que eu acho interessante de João é que ele revela de um Jesus que se relaciona com a gente. Imagina Moisés, 80 anos de idade, nos seus primeiros 40 anos construiu grandes edificações, construções faraônicas do Egito. Dos seus 40 a 80 foi cuidar de um dos animais mais teimosos, ovelha. Por isso que a gente é comparado à ovelha, que a gente é teimoso, irmãos. Tem momentos que a gente empaca, Senhor, a minha bênção. Não, a tua bênção é daqui a pouco. Ó. Deixa eu trabalhar o processo em você. Moisés ficou 40 anos trabalhando com ovelha. Dos 80 aos 120, você pensou que ele já tinha vivido tudo na vida dele? Ele viu milagres apocalípticos. A sarça ardendo no Monte Horebe foi apenas um preâmbulo, um prenúncio do que ele ia ver. Maná desceu do céu, coluna de fogo durante a noite caminhando com uma população de milhões de pessoas pelo deserto, serpente picando as pessoas de Israel, e Deus fala, constrói aí, faz o sinal para o povo, quando olhar, ser curado. A água brotar da rocha no meio do deserto. Aí você para, lê a história de Moisés, vê o que Deus faz, e Deus chama ele, não. Milagre é apenas uma consequência de um relacionamento comigo. Sobe, vem para o monte. Eu quero te passar a minha declaração de amor para a humanidade. Os 10 mandamentos. Honrarás os teus pais para que se prolonguem os seus dias aqui na terra. E daí Deus fala, os 10 mandamentos, que é a declaração de amor dele para conosco. Entrega os 10 mandamentos para Moisés. E ali Deus fala, eu quero ter um relacionamento com cada um do meu povo escolhido. Eu quero ser conhecido, não só em Israel, mas até os confins da terra. Mateus 28:19 é a grande comissão e está na nossa lição. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, antes de ascender aos céus, passa essa missão para todos os seus discípulos e para nós como igreja hoje. Você está aqui, amado irmão, é para fazer discípulos. E é para ser conhecido como discípulo do amor de Cristo. Como João foi conhecido, o apóstolo do amor. Primeira aparição, nós falamos aqui de Maria Madalena. Temos aqui, logo depois, a outra aparição. Os discípulos estavam reunidos, amedrontados. O medo extremo da perseguição dos judeus fez com que os discípulos se escondessem. O consolo de que eles precisavam veio pela aparição de Jesus. Ao verem o Senhor, os discípulos foram tomados de grande alegria. E aqui nós entramos nas 3 ações. A grande comissão que Deus nos passou, de fazermos discípulos. Esse é o propósito de Deus para cada um de nós como igreja. A capacitação, essa parte eu acho tremenda, irmãos. Jesus começa o seu ministério, primeiro ele vai lá em João Batista, eu quero cumprir a vontade do Pai. Ele vai lá em João o Batista, lembrando, o nome dele não era João Batista, ele era João o Batista, porque ele era João, aquele que batizava. Hashtag fica a dica. Vamos lá, chega ele lá,
E João, tomado pelo Espírito Santo de Deus, olha e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tomado pelo Espírito Santo, João diz isso. Jesus se achega e João diz: eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Vim para cumprir o propósito de quem? Deus Pai. Você sabia, amado irmão, amado irmão, que você está aqui para cumprir a vontade de Deus na sua vida? E quando você aqui é capacitado na escola bíblica dominical, Deus te dá a capacidade para falar do Evangelho e do amor de Cristo. Eu me lembro que eu estava num acampamento de jovens e chegou um rapaz, o rapaz parecia um alemão, louro de olhos claros, e ele sentou e começou a falar mal do Evangelho. Eu era jovem, eu ainda não tinha encontrado a minha prometida, eu estava ali doido para paquerar, irmãos. Falando aqui sinceramente, eu estava orando pela minha bênção, eu ainda não tinha conhecido Thaís, eu estava doido para paquerar. Senhor, será que a minha varoa está aqui? Aí sentou um rapaz, falando mal do Evangelho na minha frente. Eu, Jesus, que prova, logo aqui. E os meus amigos que estavam lá, começaram a sair e me deixaram conversando sozinho com ele. Você é discípulo de Cristo, saiba que Deus não tem hora para lhe usar, ok? Amém? Deus quer te usar 24 horas por dia, no momento que for. Aí ele começou a falar. Eu falei, mas espera aí, olha só, isso aqui é de acordo com a palavra? Não é assim. É assim. Aí ele, tá, mas isso, as igrejas fazem. Não, espera aí, meu amigo, olha, calma. O que as igrejas já fazem é milagre de Deus. A gente não tem incentivo do governo para fazer o que a gente faz pela fé. Como vocês viram aqui, o que a nossa igreja fez ontem, em trabalho missionário, indo lá para Gramacho, levar o Evangelho por meio do amor, e amor é atitudes. Ah, eu amo você, tá, tudo bem, você ama? Eu tenho um discípulo aqui na igreja, que eu vi puxando a orelha dele. Ah, pastor, eu te amo, ele está até aqui hoje. Você me ama? Eu também te amo no amor de Cristo, mas deixa eu falar aqui com você. Peguei a correia, acertei nele com a palavra, tá, irmão? Não foi fisicamente, não. Está precisando melhorar nisso. Está precisando parar com essa bobeira. Que negócio é esse que você não vai estudar, rapaz? Quer crescer na vida? Vai estudar. Vai terminar esse 2º grau. Que negócio que é prova ir para o estudo e fazer apostila, rapaz? Vai crescer nessa vida? Jesus fazia isso com seus discípulos. Eles foram lá. Jesus chamou, escuta, esses demônios aqui saem com jejum e oração. Jesus chamava atenção, mesmo amando a eles. Vocês já ouviram falar a expressão popular: ah, Deus é Pai? Por que as pessoas falam que Deus é Pai na sabedoria popular? Porque Pai dá direção. Pai dá direção. Eu chamei a atenção daquele discípulo, e voltando aqui conforme a gente está falando, Deus trabalha aqueles homens durante 3 anos, simples, humildes, e é isso que eu acho fantástico de Deus, o poder de Deus em nós. Como as ovelhas teimosas que Moisés cuidava, Deus olha lá o nosso coração. João, o discípulo que gostava de uma briga, se tornou o apóstolo do amor. Ele olha no fundo da nossa alma e ele vê quem nós somos. Apesar dos nossos defeitos, como ovelha a gente anda por lugares que a gente fica cheio de carrapicho, mas quando a gente volta para a casa do Pai, para o aprisco, que é a igreja, Ele tira todo o carrapicho de nós com amor. Nos exorta, que exortar é chamar a atenção. A palavra exortar, na sua etimologia, significa chamar para perto. E Ele cuida de nós. E o que eu acho fantástico, nessa questão da capacitação que Jesus dá. Ele fala, olha, eu estou aqui 3 anos com vocês, já ressuscitei, vou passar aqui 40 dias, mas olha, quando eu subir, virá revestimento de poder. Jesus sobe aos céus, acredita-se que ali tinha mais ou menos 500 pessoas, e ele fala, me aguardem, que vai vir revestimento de poder. Passa 1 semana, ficam mais ou menos 70, porque não tinha entendido que era em poucos dias. E ali acontece o Pentecostes. O Espírito Santo é derramado em forma de língua de fogo. E ali vem o revestimento de poder. Ali nasce a igreja. 3.000 vidas, num mesmo dia, são salvas para Cristo. O apóstolo Pedro, que falando na linguagem de hoje devia falar, nós vai, nós fui.
Era o menos instruído do colégio apostólico de Jesus, um mero e simples, humilde pescador. Mas quando Jesus falava, opa, só tu tens as palavras de vida eterna. Era um homem que, com toda a maneira bronca dele de ser, Jesus sabia o potencial que ele tinha. Tanto é que ele falou, Satanás já pediu a Deus para que, se ele andasse com você e eu não deixei, eu me coloquei intercedendo no teu lugar. E é Pedro que começa, tomado pelo Espírito Santo de Deus, a falar em outros idiomas dos judeus, porque o povo judeu, irmão, o povo judeu é um povo com uma cultura incrível, e eles são um povo que mora em tudo quanto é lugar no mundo. Tem uma sinagoga aqui em Copacabana, eles estão em tudo quanto é lugar. Então eles vinham no Pentecostes, que era a festa da colheita, se congregarem, se reverem. Então ali tinha judeu que falava de vários idiomas, e Pedro, e dentre os outros, foram tomados pelo Espírito Santo de Deus para falar na língua daquelas pessoas. E ali nasce a igreja primitiva, que é revelada em Atos dos Apóstolos pelo Lucas, um médico amado. Irmãos, a capacitação de Deus vem, e com isso gera-se um compromisso. Jesus deu autoridade. Diante do arrependimento e da convicção, Jesus deu autoridade para os discípulos declararem o perdão de Deus. E em certos momentos da nossa vida, irmãos, nós temos que estar, como Paulo diz em Romanos, estejais sóbrios e vigilantes. Tomé era um dos discípulos de Jesus. A gente geralmente se lembra só dos 12, mas Jesus tinha outros discípulos. Os 12 se tornaram os 12 apóstolos, mas Jesus tinha. E Tomé participava. Não é à toa, quando Judas morre, Judas traz Jesus, depois os discípulos escolhem o 12º para substituir Judas. E foi lançado a sortes e Matias se torna o apóstolo. Então Jesus não tinha só os 12, ele tinha escolhido 12. Jesus sabia em que nível de relacionamento ele podia ter entre os seus. Então, só para lembrar, havia uma multidão que acompanhava Jesus com frequência, em torno de 500 pessoas. Tinha 70, que era aquele pessoal pronto para servir. Opa, peraí, é o partilhar do pão? Peraí, vamos lá, vamos ajudar Jesus. Vamos lá. Deus está realizando a multiplicação dos pães e peixes. E tinha os 12 que eram mais achegados a Jesus. Jesus, qual é o comando? Qual é a primeira ordem que a gente dá para a gente passar para o pessoal que está aqui nos ajudando? E dos 12, tinha 3. Pedro, Tiago, João, no barquinho. Pedro, Tiago, João, no barquinho. João, né? Pedro, Tiago, João, no barquinho, no mar da Galileia. Irmãos, eu canto essa música para o meu filho, Paulo Davi, para ele começar a entender do Evangelho. João era um dos 3, parça, fechado com Jesus. Estava ali, no jardim de Getsêmani. Quem é que estava com Jesus ali e caiu no sono junto com Pedro? Foi João. Jesus não nega os nossos defeitos, não, mas ele quer trabalhar a perfeita vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Ele quer nos dar autoridade, e nós temos a grande comissão que é fazer discípulos. Mas existem momentos, como aconteceu com Tomé, que ele duvidou que Jesus tinha ressuscitado. E aí a gente entra numa das lições que foi ministradas. Você quer ver para crer? Ou você quer crer para ver? Jesus fala na hora que ele se apresenta a Tomé, pode aqui é as minhas marcas. Ele fica de queixo caído, imagino eu, e ele fala, bem-aventurado aqueles que creram e não viram. Irmãos, nós somos bem-aventurados, nós cremos na promessa, nós cremos no nosso autor e consumador da nossa fé. O que olhos não viram, o que mente humana não conseguiu penetrar nos seus pensamentos, e o que o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para você. Ruas de ouro, casas com pedras preciosas, é apenas uma consequência do que Deus tem preparado para você, irmão. Deus, Ele é bom. E João fala isso, Deus é amor. Ele é a fonte de todo o amor. Eu e você resplandecemos parte desse amor. Mas Ele é justiça também. Ele é o mesmo Deus que ama e que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não passe pela segunda morte, mas tenha a vida eterna. Mas é um Deus que vai mandar pessoas para o inferno, que são aqueles que não crerem,
aqueles que não estiverem dispostos a pegar a sua cruz e segui-lo. Pegar a sua cruz é renunciar a si mesmo. Pegar a sua cruz é renunciar a si mesmo como João renunciou. Opa, eu gostava antes de uma briga, dava um boi para não entrar e uma boiada para não sair. Mas agora que eu encontrei Jesus, eu estou aqui para promover a paz. Jesus Cristo mudou o meu viver. Lembra que tinha uma música que a gente cantava aqui na igreja? Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Irmãos, Evangelho. Deus fala conosco numa música. Deus fala conosco na sua palavra. E quantas vezes nós ficamos céticos, pensando, Jesus, eu nasci assim, eu vou morrer assim? Não. Pedro era pescador e se tornou pescador de homens. Deus tem um plano, um propósito maravilhoso a realizar na sua vida. Mesmo que seja, como o primeiro mártir da igreja, que apenas servia pão, e ali Deus operava um milagre. Senhor, eis-me aqui. Estou disposto a estar na recepção, estou disposto a ajudar no estacionamento, estou disposto a ajudar no ministério das nossas crianças. O pouco que você acha que Deus lhe dá, será muito para o reino. Não seja cético, irmão. Não duvide das promessas que Deus tem para você. Deus quer realizar o sobrenatural, como Ele realizou ontem na vida da minha esposa e do meu bebê que está em gestação, o Vinícius. Talvez ontem eu não tivesse mais como estar aqui, tivesse que estar realizando um funeral. E Deus guardou a minha esposa. Deus guardou a minha família. Deus tem lhe guardado. Aparição aos 7 discípulos. Irmãos, essa é uma das cenas que eu acho mais icônicas da Bíblia. Por quê? O único que acompanhou a crucificação e teve coragem era o caçulinha da turma, João. É ele quem fala sobre a crucificação, porque é ele quem presenciou. Mas os discípulos foram todos fazer o quê? Pedro já tinha negado a Cristo 3 vezes. Já estava ali com remorso. Poxa, Jesus falou que ia negar ele 3 vezes, eu neguei. Peguei, desembainhei a espada, cortei a orelha do soldado. E Jesus vai lá e cola e me dá uma lição de moral na frente de todo mundo. Caramba, olha, Pedro era o que mais dava mancada, irmãos. Mas mesmo assim, foi um dos que Deus mais usou. E eu acho fantástico, irmãos, que Deus respeita o temperamento de cada um. A minha irmã Ellen, que pregou aqui agora há pouco, ela sempre foi muito carismática. Chegava na festa, falava com todo mundo. Eu era mais parecido com a pastora, mais quieto, ponderado, observava mais. Mas Deus usa a gente na nossa personalidade. Como Deus é fantástico, irmãos. Deus respeita a sua individualidade. Irmãos, eu fazia jantares na França, quando eu morava lá, jantares evangelísticos. Era a ideia que Deus tinha me dado para falar de Jesus para os franceses, que jamais iam entrar numa igreja evangélica. Fazia arroz, feijão, molho à campanha e a nossa famosa e inigualável farofa. Fazia a nossa farofa caprichada, na manteiga, cebolinha, cebola e o baconzinho para dar aquele gostinho abençoado que a gente tem de brasileiro. Colocava a mesa. Gente, é um prazer ter vocês aqui. E eu queria abrir a Bíblia. Eles falavam, Marcus. Os franceses falam, né, naquela jeito. Marcus, qu'est-ce que c'est? Marcos, o que é isso? O que é isso, Marcos? Eu vou falar de Jesus. Marcos, aí eles ficavam assim meio sem graça. Ficava aquele ambiente assim meio constrangedor. Eu falava, Deus é amor. Eu queria que abria a passagem, abria, falava. Aí eles ficavam olhando um para a cara do outro. Me permite fazer uma oração? Senhor, abençoe esse alimento. Não, Jesus, amém. Gente, vamos comer. Aí eles ficavam assim. E o evangelho era lançado. Numa simples atitude. Irmãos, não deixem de ser audaciosos. Deus quer lhe usar da maneira que você é. Lembre-se, Ele usou pescadores, pessoas das mais simples. E eles, no poder de Deus, realizavam proezas. Pedro, perante o Sinédrio, o supremo tribunal da época, homens eruditos. Lembrem-se, Pedro falava, nós vai, nós fui. Mas quando ele chegava ao Sinédrio, que ele era inquisitado pelo amor do evangelho que ele tinha a Cristo, ele falava a língua de eruditos.
Ele falava com ousadia e com intrepidez e na mesma linguagem daqueles homens, porque ele era tomado pelo Espírito Santo de Deus para cumprir a vontade de Deus para aquela geração. Deus quer realizar a vontade dele na sua vida. Ele quer te usar, irmão e irmã, independente da sua idade. Se você está vivo, saiba que a sua missão está vigente. Só quando você partir para a glória, glória é ver Deus, céu com ruas de ouro, tá na cara, viajar na velocidade do pensamento, aí é o que Deus preparou, que o nosso Deus é fantástico. Mas aqui, a sua missão é essa, fazer discípulos e falar do amor de Cristo. E o que eu acho interessante nessa aparição, está lá, dos 12 discípulos, Judas tinha dado cabo da vida, João presenciou, tinham 7. Estavam lá, o que eles devem estar pensando? Jesus morreu, não tem mais nada para fazer nessa vida, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a única coisa que eu sei fazer, eu vou pescar. Aí estão lá, bacampúzios, taciturnos, fazendo as reflexões deles, pescando, e a pesca hoje não deu nada, vamos para casa. Quando eles olham para a beira da praia, eles veem uma fogueira, 153 peixes, e Jesus esperando eles. Irmãos, Deus nos surpreende. Irmãos, Deus nos surpreende. E lá, fazendo aquele churrasquinho de peixe, que Jesus era brasileiro, sim senhor, Jesus fala e olha para Pedro. Pedro, sim Senhor, tu me amas? Sim, apacenta as minhas ovelhas. Aí vai, come lá um pouquinho do churrasquinho, pega um vinagrete, uma farofinha. Pedro, tu me amas? Aí Pedro já começa a ficar desconstrangido. Peraí, está falando pela segunda vez, será que vai ter uma terceira? E, sim, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus vai na ferida. Pedro, sim, Senhor, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, não desprezem a quem o carpinteiro fez. Um dos ministérios que mais me emociona aqui na igreja é o ministério Mãos à Obra. Todo domingo e segunda-feira, os nossos irmãos estão aqui higienizando. E é um ministério que são de pessoas que falam, Senhor, eis-me aqui. Eu posso não saber educar uma criança, eu posso não ter o dom de mestre, mas eu estou aqui para servir na tua casa. E eles estão aqui no final do culto, higienizando todos esses bancos. Não despreze a quem o carpinteiro fez. Deus tem um chamado para a sua vida. Deus usou Pedro de uma maneira audaciosa, que até quando ele foi morrer, ele falou, eu não sou digno de morrer como Jesus morreu, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu vou crendo nas promessas de Deus e eu não me curvo para o que o mundo quer me constranger a fazer. Eu morro por Cristo, sabendo que tenho a vida eterna. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Ele cumpriu o chamado que Deus tinha para a vida dele. E a morte para nós, irmãos, é lucro. Não é que a gente tem que viver pensando que a gente vai morrer, tá, irmãos? Jesus é vida, e vida em abundância. Mas o resultado final do que pode acontecer conosco, pouco importa. O que importa é caminhar com Jesus. É viver o amor dele que nos constrange a olhar para o próximo, sem menosprezá-lo. Aliás, Salomão, em toda a sua sabedoria, no livro de Eclesiastes, diz: as duas principais coisas que você deve fazer: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com todo o seu intelecto, e fazer o bem. Foram as duas coisas que Salomão fala, inspirado por Deus em Eclesiastes. O livro que alguns dizem que é o livro mais azedo da Bíblia, que é quando Salomão, em sua depressão, faz as principais reflexões que o homem tem que ser, ele foi inspirado por Deus para fazer isso. Mas Jesus vai além. Quando uma pessoa conhecida da lei pergunta, mestre, quais são os principais mandamentos da Bíblia? Honra a teu Deus com todo o seu coração. Ame-o com todo o seu entendimento. Sim, mestre, e o próximo? Ama o teu próximo como a ti mesmo.
Irmãos, viver com Cristo, crer na sua crucificação e ressurreição é caminhar em amor. E a cada dia que você se relaciona com Deus por meio da sua palavra e da oração, você é constrangido a ter o caráter de Cristo. Eu sou fascinado por esse personagem bíblico, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi viveu séculos antes de Jesus, mas o cego Bartimeu lá em Jericó, querendo o seu milagre, disse: Jesus Cristo, filho de Davi. Quando você caminha com Cristo, as pessoas te relacionam com Ele. Foi aí que os cristãos, que antes eram conhecidos como seguidores do caminho, passaram a ser chamados de quê? De cristãos. Parecidos com Cristo. Olha quanta coisa João nos ensina. Que quando você ama alguém, você se parece com essa pessoa. Você tem que se parecer com Cristo, irmãos. As suas atitudes, as suas ações, um novo pensar, um novo agir, um novo fazer. É caminhar. Evangelho, irmãos, é relacionamento. Eu oro isso toda segunda-feira aqui, com o público de segunda-feira, que é um monte de desigrejado. Irmãos, mais do que ter uma bênção momentânea, caminhe numa vida de relacionamento, porque Deus está cheio de bênção para derramar na sua vida. Luta, dificuldade, adversidade, faz parte, está no pacote. Mas Deus te fez mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, irmãos. Deus quer te usar. Não fica preso. Ai, andei até te encontrar. Sabe aquela música Sofrência do sertanejo? Não. Deus não tem isso para você. Deus não tem isso para você. Deus tem o melhor. Deus quer lhe colocar como cabeça, não como cauda. Deus quer lhe usar no seu trabalho. Deus quer que você se destaque. Deus quer que você faça a diferença. Mas você tem que conhecê-lo pela sua palavra. E saber que Ele é amor. Que Ele te amou primeiro. E que Ele está disposto, se você assim permitir, a mudar o seu viver. Eu sei que todo mundo que está aqui já é crente. Mas uma coisa é você conhecer a Cristo. Outra coisa é você caminhar com Ele. Caminhar requer oração. Caminhar requer você estar aqui na Escola Bíblica Dominical, fazendo toda semana a sua lição da Escola Bíblica. Aqui é só a conclusão. Aqui é a sobremesa. O almoço e o café da manhã está quando você faz na sua casa, estudando e lendo a palavra. É relacionamento. Café da manhã com substância, como se diz lá na terra da minha esposa, no Nordeste. Com buchada de bode, gororoba. E o nordestino come bem no café da manhã, irmãos. É isso. É você fazer a sua lição na sua casa. Ter o seu culto doméstico em família. É isso. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E mesmo quando ela for grande, não se desviará dele. Aqui é sobremesa. Café da manhã e almoço é quando você faz a lição e ensina o seu filho e a sua filha a fazer a lição da Escola Bíblica Dominical. Aí você vai ser um crente com substância. Que na hora que você for colocado numa situação, o Espírito Santo de Deus vai poder te usar, porque você vai ter um conhecimento vasto. Martinho Lutero, pai da Reforma Protestante, ele fala que o crente é como uma pessoa que está no barco. O remo da fé conduz, mas o remo do conhecimento faz ela chegar, junto com a fé, aonde Deus quer. Deus quer te usar, o conhecimento é necessário. Amém? Seguindo. Jesus aparece aos 7 discípulos, ali Pedro é transformado, apacenta as ovelhas, cumpre o seu propósito. Nas instruções finais que Jesus dá, depois de tanta história, Pedro ficou novamente diante do Mestre Jesus. Observe que nos versos 15 a 17, por 3 vezes, Jesus perguntou a Pedro se ele o amava por 3 vezes. Pedro respondeu que amava Jesus. Entretanto, vemos que na 3ª vez, Jesus fez a pergunta e Pedro foi tomado pela tristeza. Provavelmente porque, ao perguntar por 3 vezes, Jesus chamou a atenção de Pedro sobre o evento anterior que este o negara por 3 vezes. Note também que, ao final de cada pergunta, Jesus ordenou que Pedro cuidasse de suas ovelhas. Na sequência, Jesus fez uma declaração direta a Pedro sobre o gênero de sua morte, muito semelhante ao que disse de si mesmo, segundo os textos de Clemente de Roma, em 96 d.C. e Tertuliano, 212 d.C. Pedro foi morto em Roma logo depois de sua esposa, ambos crucificados como criminosos. Fascinado ou amedrontado com a notícia de Jesus, Pedro perguntou sobre a morte de João.
Porém, Jesus informou que a resposta àquela questão lhe era exclusiva, o que gerou uma crendice popular na época de que João seria imortal. Os dois versos finais são uma espécie de pós-escrito. Os dois versos finais são uma espécie de pós-escrito. Os dois versos finais são uma espécie de pós-escrito. Possivelmente os dois últimos versos de João foram escritos por outro autor, que não o próprio João. Algo parecido com Deuteronômio 34, quinto livro do Pentateuco, que Josué narra a morte de Moisés. Isso não é nenhum problema para a canonicidade do Evangelho. E aqui chegamos à nossa conclusão, ao toque do nosso sinal. Concluímos com esta lição e a revista que aborda sobre o Evangelho de João. Como o apóstolo Paulo falou em suas palavras, em 2 Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ressuscitou, irmãos. Ele venceu a morte. Ele nos amou primeiro. Ele se colocou em nosso lugar para que tivéssemos vida e vida abundância em Cristo Jesus. Vamos nos colocar de pé. Gostaria de chamar a nossa pastora para fazer a oração de encerramento da escola bíblica. Irmãos, nós estamos entrando numa nova revista, a Carta de Paulo aos Romanos. A Carta de Paulo aos Romanos é considerada como a carta magna. É onde Paulo, ele não dá o leite, ele faz a rabada, o buchado de bode, ele pega aquela comida com substância e ele fala aos romanos o conhecimento da palavra. Essa nova revista nós começamos domingo que vem. Irmãos, adquiram. O maior investimento que você pode fazer na sua vida é a educação. E principalmente a educação na palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Deus quer te usar por meio da fé e do conhecimento, para que em Cristo, vivendo o amor de Cristo, você possa realizar proezas. Deus possa te usar, amado irmão, amada irmã, neste dia, nesta semana, com ousadia, com intrepidez, para anunciar o Evangelho, para falar do amor de Cristo, sendo conhecido pelos seus colegas, pelos seus parentes, como discípulo do amor de Cristo, fazendo a diferença na nossa geração. Pastora. Pai, muito obrigada por essa manhã, pela semana que se foi e por essa que começa. Até aqui nos ajudou e nos guardou, Senhor. Te agradecemos pela Tua palavra, que é o nosso alimento diário. Senhor, nos sustente com a Tua palavra nesse dia, nos fortaleça como Tua igreja, como Teu povo. E, ó Deus, que a nossa fé a cada dia seja firmada. E, ó Deus, que a cada dia ela cresça pelo poder que há na Tua palavra. Obrigada, Senhor, pelo Evangelho de João. Ó Deus, pela Tua palavra tão linda que João nos traz. E nos prepara, Senhor, para agora, quando vamos entrar para estudar o apóstolo Paulo em Romanos, que possamos ser edificados mais uma vez, como fomos, ó Pai, nesse tempo, e abençoa a Tua igreja, faz a Tua escola bíblica crescer, ó Deus, no nome de Jesus, ser com a vida de cada um de nós, e que a Tua palavra esteja guardada, escondida no nosso coração. Oramos agradecidos a Ti, pelo privilégio que estamos tendo nesta manhã, reunidos como Teu povo, para estudarmos a Tua palavra. Senhor Deus, com esta manhã, com o culto que virá, e no nome de Jesus, Te agradecemos. Amém. Encerramos aqui a nossa escola bíblica dominical. Dentro de poucos instantes, estaremos dando início ao segundo culto.